Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã. Hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo do livro de Atos, né? Nós teremos aqui o primeiro título, Atos 1, de 1 a 14, a promessa e a missão e a ascensão de Cristo. Nós teremos 3 tópicos dessa lição. Primeiro, sempre que eu estou dando a lição, eu costumo fazer algumas palavras em Libras. E eu vou fazer uma frase em Libras, vocês vão me responder sim ou não. Eu vou fazer sim ou não, beleza? Então eu vou fazer a frase, vocês vão me confirmar se é sim ou não. Beleza? Vamos lá? Da nossa Libra, que Deus assim esteja nos abençoando. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 1, de 1 a 14. Eu gostaria que o Zé, que está com o microfone aí, Zé? Quem pode ler para a gente Atos 1, de 1 a 14? Um voluntário para ler Atos 1, de 1 a 14. Você lê, Mateus? Peraí que ele vai te dar o microfone. Escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá de modo como vocês ouviram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém. Obrigado. Meus irmãos, vamos começar com a introdução, que o livro de Atos começa da mesma forma que o Evangelho de Lucas, mostrando que este é o segundo volume. Isso a gente já viu na aula passada, a gente não precisa pincelar, que o pastor deu essa introdução muito bem, né? Que a gente tem que entender que o livro de Atos é o segundo volume do livro de Lucas. Então, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas,
para Teófilo, quem se lembra? Teófilo era quem? Quem veio na aula passada? Teófilo provavelmente era um romano que tinha se convertido ao evangelho e começaram a falar mal dos evangélicos, né, dos cristãos. O que Lucas fez? Ele escreveu o evangelho de Lucas, o de Atos, para mostrar o quê? Que realmente Jesus, que os cristãos não era nada daquilo que estavam falando, que ele era comunista, que eles eram contra o governo romano. Então Lucas escreve essa carta para Teófilo, para ele ter essa certeza. Lucas indica que Jesus disse aos apóstolos para esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Esse versículo introduz outro tema teológico extremamente importante que se desenvolverá ao longo do livro de Atos. O Espírito Santo, quando o Espírito Santo cair sobre os apóstolos no Pentecostes, que nós estudaremos aqui há 2 lições em Atos 2, de 1 a 4, as suas vidas e os seus ministérios são radicalmente transformados. Atos nos mostra que Cristo envia o Espírito Santo para tornar eficaz a proclamação do Evangelho, a igreja construída pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Então aqui o livro de Atos ele vai mostrar o que para a gente? Ele vai mostrar que o Evangelho será propagado através de quem? De Deus e do Espírito Santo de Deus. Este ponto é algo que devemos lembrar especialmente hoje. Deus não constrói a sua igreja através de truques ou de inteligência programática. A igreja não depende de estratégia de marketing para ter sucesso. Então, o que a gente pensa, né? Como que uma igreja precisa crescer? A pessoa senta e fala assim, bom, eu vou contratar um coach, né? Que hoje é coach, que chama, né? Vou contratar um coach, esse coach vai fazer o marketing, vai fazer uma elaboração para que a igreja em algum bairro ela venha crescer e o evangelho venha a ser propagado. Será que funcionaria isso? O que você acha? Sim ou não? Não? Também. A nossa única esperança de ver vida transformada pelo Evangelho é proclamar fielmente a palavra de Deus e depois confiar no Espírito de Deus para tornar a nossa proclamação eficaz. Então, como que você vai fazer uma igreja que ela cresça? Né? Eu costumo dizer assim, existe 2 tipos de crescimento, né? Tem o crescimento da igreja de volume de pessoas, né? Que você vê a igreja cheia, vê aquela equipe de louvor aqui que parece que está mais num show do que dentro de uma igreja. Tem esse tipo de igreja e tem aquela igreja que tem o crescimento o quê? Espiritual. As pessoas estão dentro da igreja buscando a palavra de Deus, buscando a promessa de Deus, buscando a missão, buscando a ascensão. Qual que é a missão da igreja? É isso que o livro de Atos vai nos ensinar. Qual é a missão da igreja hoje? Hoje sempre, né, gente? Hoje sempre. É isso que o livro de Atos vai nos demonstrar, como que a igreja cresce nisso. Mesmo nas nossas próprias vidas como cristãos, ao procurar a transformação pessoal, a semelhança de Cristo, devemos voltarmos para a palavra de Deus e depois pedir ao Espírito de Deus que a torne eficaz nas nossas vidas à medida que confiamos no Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo é a única forma eficaz que a igreja tem para propagar a sua palavra e para quê? Para a igreja ter um crescimento, maturidade, né? A igreja precisa, além disso tudo, ter o quê? Maturidade. O que é uma igreja madura? Uma igreja madura é aquela que, quando chega uma pessoa na igreja, eu vou acolher aquela pessoa, eu vou buscar, eu vou querer saber da vida daquela pessoa. Mateus, faz uma gentileza para mim, pega a chave ali na porta para mim que está lá. A gente vai ter uma igreja madura que vai acompanhar. Hoje, nós temos a irmã Joelma que está doente, e muitas pessoas da igreja, o que tem feito? Tem ido até ela da igreja,
para ficar com ela. Então, é uma igreja madura, uma igreja que quer o quê? Cuidar de uma pessoa e cuidar de outra pessoa. Eu gostaria de um voluntário, Mateus já foi. Um voluntário, por favor. Pode vir aqui, Wesley. Obrigado. Vou dar um exemplo prático aqui, gente. Fica aqui, ó. Que é a chave da minha casa. Eu queria que você pegasse essa chave e me dissesse qual que é a chave da porta da minha casa. Não, dá um chute aí. Leni, tá certo ou tá errado? Pode ir lá. Tá certo. Mas, gente, o que acontece? Para você... você tem certeza que é essa? Não tem certeza. O que eu estou querendo dizer com isso? Para nós propagar o Evangelho, a gente precisa de ter o quê? Certeza daquilo que nós confiamos. Eu vou fazer aqui. Pega a chave aqui, minha esposa. Vê qual que é a chave da nossa casa. Da porta da cozinha que a gente sempre abre. Aí eu pergunto para você, você tem certeza que é essa chave? Como que ela tem certeza que é essa chave? Que ela mora lá e ela sempre usa a chave. O Wallace, ele tinha certeza que era essa chave? A mesma coisa, gente, é a palavra de Deus em nosso coração. Como que eu vou propagar a palavra de Deus? Eu preciso de quê? Conhecer a palavra de Deus. Eu posso pregar o Evangelho e ter certeza que eu estou pregando o verdadeiro Evangelho sem conhecer a Bíblia? Não tenho. Então, eu gosto de dar exemplo prático, porque o que é isso? O Wesley pegou a chave e você, eu não tenho certeza, porque ele não convive na nossa casa, ele nunca, Wallace, ele nunca esteve na nossa casa, ele não tem certeza se era essa chave. Mas quando ele conhece a palavra de Deus, e ela está plantada no coração dele, o que ele vai fazer? Eu vou ter certeza. Vai entrar uma pessoa nova na nossa igreja, o que eu vou fazer? Eu vou discipular aquela pessoa. Por que eu vou discipular aquela pessoa? Porque ele tem conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento que já transformou a vida dele, o que ele vai querer fazer como discípulo? Eu quero transformar outras vidas. Eu vou transformar essa vida, porque essa palavra que está no meu coração não pode ficar somente comigo, né? Ela tem que expandir essa palavra. Em última análise, não podemos reconstruir o que estava acontecendo nas... desculpa aqui. Vamos abrir Atos 1:6, por favor. Quem achar pode ler. Primeiro Atos 1:6. Pode ler. Os estudiosos têm uma ampla gama de opiniões sobre o que estava acontecendo nesse versículo. O que exatamente os apóstolos estão perguntando? Quais as suposições que estão por trás dessa questão? Porque Jesus responde com uma espécie de não resposta. Aqui nesse texto, eu queria que lesse também o versículo 7, por favor. Pode ler 8. Em última análise, não podemos reconstruir o que estava acontecendo na mente dos apóstolos. O que parece claro é que os apóstolos esperavam que Jesus cumprisse a expectativa do Antigo Testamento, de que Israel se tornaria um reino eterno, com o Messias reinando no trono de Davi. Vemos, por exemplo, que Isaías havia falado de um dia em que Israel reinaria sobre as nações,
que afluíram ao Sião para ouvir a palavra do Senhor. Gente, vamos nos localizar. Imagina bem, em menos de 2 meses, o que aconteceu com Jesus? Jesus entrou em Jerusalém, foi aclamado, né? Montes e palmas espalhando paz, aquele que vem, o Filho de Jesus, Filho de Deus. Ele entra sendo exaltado em Jerusalém. 1 semana depois, Jesus é crucificado, é morto, é sepultado. Então, isso tudo em menos de 2 meses. Pensa bem, de repente, os discípulos estão dentro de uma casa, do nada, Jesus aparece no meio deles. Ele mostra que realmente que ele era uma pessoa viva. Ele come com eles. Jesus está ali naquele momento conversando com eles. De repente está dentro da sala, imagina eu estou falando com vocês aqui, de repente eu simplesmente sumo, desapareço. O que vocês vão fazer aqui? Muitos já saíram correndo, né? A reação era essa, muitos sairiam correndo. Mas de repente Jesus desaparece. Novamente Jesus aparece porque Tomé não tinha certeza que Jesus, ele não acreditou que seus irmãos falaram, que Jesus havia ressuscitado. Jesus aparece para Tomé no meio da multidão, pede para Tomé colocar o dedinho lá nele, pegar suas feridas para provar que era Jesus. Todo esse contexto estava na cabeça deles. Então, o que eles imaginaram quando perguntaram para Jesus? Agora que você vai restaurar o reino de Deus? O que ele falou? O cara some, aparece quando quer. Imagina, ele vai entrar lá no trono do romano, vai entrar lá, vai assassinar todo mundo e ninguém vai ver, né? Então agora a gente está feito, Jesus vai restaurar o plano. A resposta de Jesus é incisiva. Ele fala o seguinte: não compete a vocês a saber quando essas coisas vão acontecer. Não compete a vocês saber quando essas coisas vão acontecer. Isso depende do quem? Do Pai, todas as coisas. O que vocês têm que fazer? E mais diretamente, Jesus descreve que o Espírito Santo equiparará os apóstolos para fazer. Aí a resposta de Jesus: receberei o poder ao descer sobre vós os Espíritos Santos, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse versículo é um dos mais importantes do livro de Atos. Então, Jesus, o que ele faz naquele momento? Ele fala para vocês: cara, não compete vocês a fazer. Qual que é a missão que vocês têm que fazer nesse momento? A promessa do Espírito Santo é esperar a promessa do Pai. O Espírito Santo vai capacitar a igreja, poder para testemunhar. Recebereis o poder sobre vocês através do Espírito Santo. Imediatamente após essa segunda grande comissão e a promessa da vinda do Espírito Santo, Jesus é elevado ao céu. A ascensão marca uma mudança significativa da história da redenção. Eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham que as igrejas em geral, elas pregam a ascensão de Jesus? Ou o que mais é focado na vida de Jesus? O nascimento, a morte, o ministério ou a ascensão de Jesus? O que vocês acham? Um de cada vez, por favor, para não dar tumulto, né? Ministério, foca mais no ministério. Quem mais? Eu acho que o mundo, nós, igreja, o mundo foca mais no nascimento de Cristo, né? Porque nós temos Natal, toda aquela festa, independente de crença, que a pessoa pode falar que não, todo mundo entra na onda do nascimento de Cristo. É um momento, praticamente é um mês de dezembro ali, que você se prepara. Então, as pessoas focam muito no nascimento de Cristo. Outros focam muito em quê? Na morte de Cristo. Alguns outros no ministério de Cristo, obviamente. E outros focam muito no quê? Na ressurreição de Cristo. Mas eu pergunto, se você focar somente no nascimento, no ministério, na morte, na ressurreição de Cristo, a obra de Cristo está completa? Por quê?
precisa de tudo, porque a ascensão de Cristo é aqui aonde que houve o quê? Uma mudança radical no temperamento dos apóstolos. Então, a ascensão de Cristo é aquilo que hoje ele está fazendo o que conosco? Hoje Cristo está reinando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem fez recentemente a profissão de fé aqui? O que é que você, quando o pastor, espero que vocês se lembrem, quando o pastor está fazendo a profissão de fé, que ele pergunta, você crê que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Se lembram disso que eles falam? Qual que é a resposta que vocês dão? Nós cremos nisso. Por quê? Que é uma coisa que está na sua pública profissão de fé. Você tem que crer no seu coração que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, preparando um lá para nós e há de voltar. É interessante que quando os anjos, deixa eu pegar a parte dos anjos aqui. Está aqui. Após a ascensão, 2 homens vestidos de branco confrontaram os discípulos chocados. Os discípulos ficaram evidentemente confusos e fascinados, enquanto continuavam a olhar para o céu. Muito depois de Jesus ter desaparecido, os anjos perguntaram aos apóstolos por que eles estavam olhando para o céu. O encorajaram a lembrar que assim como Jesus havia ascendido ao céu, ele também um dia desceria em glória, poder, na segunda vinda. Então, o que os apóstolos estão falando? Cara, eu também ia ficar olhando para o céu, né? Falei, gente, esse cara que estava entre nós aqui, ele simplesmente subiu ao céu, e eu via, imagina, cara, devia ser uma cena grandiosa, né? Aquela dúvida que ainda estava ali, que a gente tem essa dúvida, mas acredito que os discípulos, e as pessoas que falaram, que foram praticamente 400 pessoas que viram essa cena, eles ficaram olhando para o céu e vendo o Jesus subindo. A primeira coisa que falou assim, ó, quem não acreditou na ressurreição, falou assim, cara, realmente, ele era o Filho de Deus. Ó, tá indo. Imagina a cena. E o que aconteceu? Ficaram admirados, né? Ficaram admirados, ficou olhando para o céu, cara, Jesus, será quando que ele volta? Aí Deus manda 2 anjos, né? E que fala, esse Jesus que vocês viram subir, aí grande promessa. Ele vai voltar com poder e grande glória. Então, ele não vai voltar como uma criancinha que depende da mãe. Ele não vai voltar convivendo conosco, novamente pregando o Evangelho. Não, ele vai voltar o quê? Com poder e grande glória. Para julgar aqueles que não reconheceram e que não ouvem o seu Evangelho. Outra coisa que devemos reconhecer é que a ascensão de Cristo é talvez uma das doutrinas mais frequentemente ignorada pelos evangelhos. No entanto, a ascensão de Jesus ao céu é essencial para a fé cristã. Então, nós temos que entender que a obra de Cristo, ela foi encerrada aqui na terra quando ele subiu ao céu. E com isso, o que vocês acham que aconteceram? O que vocês acham que aconteceram quando Jesus subiu ao céu? Com os discípulos. O que vocês acham que aconteceu? Eu não tenho mais Jesus ao meu lado. E qual que eu queria que alguém lesse para mim, Mateus 28, 18 e 20. Quem achar pode ler. Então, assim, o que aconteceu? Eles tinham uma ordem
para ser executada. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas naquele momento, o que aconteceu quando Jesus subiu ao céu? Eles ficaram admirados, olhando para o céu, né? Jesus já havia sumido, então eles precisavam o quê? Cumprir uma missão. E o anjo fala, vá cumprir a missão que vocês têm que fazer. Eu já dei a minha ordem, vocês precisam cumprir a missão. Finalmente, a ascensão mostra a participação ativa de Cristo no julgamento. Embora Deus, o Pai, seja o juiz final, Cristo, sentado à direita do Pai, também recebe o privilégio e a autoridade para julgar. Esta autoridade foi restabelecida quando Cristo regressou ao céu e começou a julgar o coração dos homens. Ao ler todo o Novo Testamento, todas essas três realidades estão ligadas, tanto ao reinado atual de Cristo, quanto à sua promessa de retornar. E eu fico pensando que os discípulos tinham aquela preocupação no início da igreja, nos primeiros séculos, né? Todos eles morreram, né? Eles não viram, e a gente ainda também, provavelmente, a nossa geração, não vai ver quando Cristo voltar, né? ou sim, né? Não sabemos, quando Cristo voltar para resgatar a sua igreja, né? Quando ele vier e voltará para julgar os vivos e os mortos. No final da conversa com os anjos, os discípulos passam a ação. Durante quase 3 anos, os discípulos confiavam em Jesus para tudo, desde o itinerário e fornecimento de alimentos até a orientação espiritual. Agora deve administrar por conta própria a carregar o manto da igreja. Lucas não dá nenhuma indicação de que os discípulos estavam incertos ou duvidosos sobre o que deveriam fazer. A seguir, em vez disso, Lucas registra que os discípulos retornaram ao Monte das Oliveiras, o cenário da ascensão, para a cidade de Jerusalém. Ao entrar na cidade, os discípulos foram para um determinado cenáculo. Embora seja possível que esta sala tenha sido a mesma usada para a refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos na noite anterior da sua morte. Vamos ler Atos 1, 13. Quem achar pode ler. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote e Judas, filho de Tiago. Lê o próximo. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Meus irmãos, aqui a grande importância desse texto era, depois que eles se reuniram, que eles receberam a palavra do anjo, que o anjo mandou, que eles fiquem espertos, porque Jesus já foi ao céu, vocês têm uma missão. Eles voltaram, eles foram para casa, provavelmente onde teve a última ceia, e todos estavam reunidos em quê? Em oração. E quem estava com eles? Pode falar, seu Fosso. Esperar. Até que o Espírito Santo venha. A segunda volta, né? E uma coisa que fala que é a importância da obediência, né? A importância da obediência. Eles tinham uma ordem, vão para Jerusalém e aguardem
que lá vocês vão receber poder com a descida do Espírito Santo. Mas nesse texto tem uma coisa muito interessante, que eu queria que vocês abrissem, cada um lê um versículo para mim, por favor. Mateus 13:55, algum abre esse. Marcos 3:21, cada um assim, por favor. E o outro abre em João 7:5. Mateus 13:55, Marcos 3:21 e João 7:5. Quem achar pode ler. Primeiro Mateus 13:55. Mateus 13:55. Marcos 3:21. E João 7:5. Gente, olha a importância da ascensão de Cristo. Aqui mostra que Jesus tinha irmãos. Perceberam o primeiro texto? Depois, o Wallace leu que os seus irmãos tentaram fazer o que com ele? Trazer lá força, porque ele estava pregando, os irmãos, cara, você está maluco. Você não pode fazer essas coisas. E que você leu, nenhum dos seus irmãos criou nele. Então, Jesus tinha família, e a sua própria família não acreditava nele. Eu vou contar um exemplo muito legal que eu tenho, da igreja que eu trabalhei muitos anos no Rio de Janeiro, que tinha uma senhora na igreja, não vou te dizer, posso dizer o nome que eles faleceram, era a dona Marlene. Ela orou para a conversão do marido dela por uns 13 anos. Eu não conheci o marido dela antes de convertido. Mas esse homem, ele foi o meu mentor, vamos dizer assim. Eu trabalhava com adolescente, eu era muito ativo, né? Quando você é novo, eu tinha um pique ali que eu falo assim, não acredito que eu fazia aquilo até hoje. Então eu trabalhava com adolescentes, jovens, tocava no louvor, e ele era o responsável pela igreja que eu trabalhava. Então, quando você está naquela empolgação da juventude, o que você precisa? De uma pessoa que fale para você, fala, cara, você precisa se acalmar, fazer dessa forma. Mas só que tem que ele fazia isso com tanto carinho. Vocês já chamaram a atenção de vocês com tanto carinho, que você, em vez de ficar com raiva da pessoa, dá vontade de você abraçar a pessoa, porque você falou assim, cara, esse cara me chamou a atenção, mas ele me ganhou meu coração. Quem já passou por isso? Alguém já passou por essa situação? De você ser chamado a atenção assim, com tanto carinho, que você não fica com raiva da pessoa. Você sabe que ele está te corrigindo, mas você percebe que aquela pessoa te ama, porque tanto carinho que aquela pessoa demonstrou. E essa era a pessoa desse jeito. Porém, a esposa dele, que orou por ele a vida inteira, quando ele ia pregar na igreja, quando ele era líder da igreja, a esposa dele não admitia que ele pregasse na igreja. Por quê? Que ela era magoada, que quando ele não era cristão, ele não permitia que ela ia na igreja. Não sei o que aconteceu, como falando, eu conheci ele já era evangélico, ele foi meu mentor. Então, para você ter ideia do que eu estou querendo dizer com isso, muitas das vezes, as pessoas que não conhecem no particular, muitas das vezes não aceitam que você esteja na frente da igreja. Por quê? Como que esse cara pode estar na frente da igreja, mano? Ele acabou de brigar comigo, me deu um esculacho. E agora está lá na igreja bonitão, vestido, falando da fé em Deus, falando que nós devemos amar uns aos outros. É fácil. É fácil para a gente que conhece a pessoa. Mas para quem convive é difícil. Não estou querendo dizer que Jesus batia nos irmãos dele. Mas estou querendo dizer, para você conquistar a sua família, é muito difícil. E o que acontece aqui no texto, o que fala no texto? Depois de tudo isso, quem estava reunido em oração? Os discípulos de Jesus, a mãe de Jesus e mais quem? Os seus irmãos. Quem Paulo foi pedir consentimento para pregar o evangelho? Quem sabe me dizer? Paulo pediu para
para reunir. Não, foi na questão da circuncisão. Quem se lembra dessa história? Que Paulo queria que os não-judeus se convertessem, que não precisava se circuncidar. Quem ele foi pedir permissão para que isso acontecesse? Vamos lá, gente, por favor. Me ajude. Ele foi pedir permissão de Tiago, irmão de Jesus, e Tiago, eu não peguei o texto aqui, mas Tiago consentiu que ele pudesse fazer aquilo que tinha no pensamento dele. Então, para você ver que Tiago, irmão de Jesus, que é citado, ele estava ali, que ele aceitou, né? Ele, dali, depois que Jesus foi elevado ao céu, ele acreditou em Jesus, que ele realmente era o Filho de Deus, e se tornou um dos grandes líderes da igreja. Para você ver que eles não acreditaram. O que aconteceu? Eles não acreditaram no ministério de Jesus. Eles não acreditaram o quê? Na morte de Jesus. Eles acreditaram na ressurreição. Ainda ficaram na dúvida. Quando que eles tiraram a dúvida? Quando Jesus foi levado ao céu. Aí eles falaram, pô, realmente o meu irmão era o Filho de Deus. Então você vê, né? As pessoas vêem tantas coisas, tantos milagres e não acreditam em Jesus Cristo. E outra coisa que agora nós percebemos, que a igreja estava o quê? Reunida em quê? Em oração. A igreja estava reunida. Desculpa que eu empolguei aqui, nem passei o slide. Tá? A igreja estava unida espiritualmente, na dependência de Deus, que estava esperando, e na perseverança. Todos perseveraram unânimes em quê? Em oração. Agora tem uma pergunta interessante que a lição nos faz, que eu queria que vocês, que a gente tem ali, né? Que fala, qual é importante, Atos 1:8, para a maneira como você encara a sua própria vida, de propósito e prioridade. Vamos abrir Atos 1:8. Atos 1:8. Quem achar pode ler. Como que é importante esse texto para vocês, gente? Que a gente deve pregar o Evangelho. Você não vai pregar em Samaria, obviamente. Você não vai pregar em Jerusalém. Mas até os confins da terra, né? Qual que é a importância desse texto nas nossas vidas hoje? Eu tenho pregado o Evangelho, de alguma maneira? Hoje a gente vive num mundo digital, né? Quantas vezes você usa a sua mídia para tentar pregar o Evangelho para alguma pessoa? Quantas pessoas, às vezes, podem ser alcançadas pelaquilo que você posta frequentemente na sua rede social? Às vezes você pode achar que é uma bobeira, eu coloquei um versículo ali no seu status, mas às vezes era um versículo que a pessoa precisava ouvir ou ler, ou com áudio, com a musiquinha, que você hoje tem diversas maneiras. Quantas maneiras você pode estar alcançando através da sua vida, através das mídias sociais, que você prega o Evangelho. Ah, eu tenho um trabalho que eu preciso divulgar meu trabalho na internet. A Ana coloca muita coisinha lá, né, na venda dela. Mas a Ana, no final das postagens dela, ela pode colocar no final do versículo lá, né? Todo aquele que crê será batizado, que não crê será condenado. Então aquilo ali, você força a pessoa a olhar uma coisa que ela quer e depois a mensagem do Evangelho. Quantas e quantas coisas nós podemos fazer hoje, né? Buscar aquelas pessoas para que ela venha ouvir a palavra de Deus. De novo, que diferença faria para você se considerasse a realidade da ascensão logo após acordar todos os dias? O que você passaria assim, ó, eu levantei, orei, Senhor, obrigado, porque eu acordei vivo, inteiro, mas o que isso traz no seu coração, de você falar assim, Senhor,
O Senhor está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Senhor, que essa realidade esteja no meu coração, esteja no coração do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, dos meus netos. Como que essa realidade pode mudar a sua vida? Você sabendo que Deus está ali, olhando para você, preparando um lar celestial. E uma outra coisa mais importante, se quisermos ter uma igreja unificada, precisamos ter uma igreja que ore. Quão comprometido você está em orar pela sua igreja e com ela? Tem duas coisas interessantes ali, né? Uma, orar pela igreja. Quem ora aqui pela nossa igreja? Opa, bênção pura. Aí a pergunta que não quer calar. Quem ora com a igreja? Quantas... Gente, não precisa levantar a mão. É uma pergunta que eu vou fazer. Não levante a mão, por favor. Quantas vezes esse ano você veio a reunião de oração? Não levante a mão. Quantas que estão aqui participou da vigília que nós tivemos na igreja? Ali fala, né? Que uma igreja comprometida é uma igreja que um ora pelo outro. Beleza, vê aqui que todo mundo ora pelo outro. Quantas vezes você veio a reunião de oração da sua igreja? Às vezes nós tivemos, esses dias de frio, nós tivemos reunião de oração online. Quantas vezes você apertou aquele botãozinho da chamada para você participar da oração online na igreja? Mas a Bíblia não fala que a gente precisa estar em oração? A primeira obediência que os discípulos de Jesus tiveram quando estava reunido era esperar. Mas esperar em quê? Conversando do dia a dia? Lá não tinha Copa, no nosso caso hoje, a gente vai reunir aqui para falar da Copa. Como que foi o jogo de ontem, qual os jogos que vai ter hoje. Nossa, que legal. É isso que a Bíblia recomenda que a gente faça? Reunir para conversar, faz parte conversar sobre outras coisas, mas reunir para quê? Em oração. A gente precisa estar unido o quê? Em oração. A igreja que não ora, ela não cresce. O crescimento vem da busca que nós temos pelo que Deus pode fazer na nossa vida. O Senhor abençoe a minha vida, abençoe a minha igreja. Essa igreja aqui, nós sempre, olha a importância da oração. Eu estou nessa igreja aqui de Fundamentos, eu fiquei 1 ano fora. A nossa oração sempre foi, Senhor, mande pessoas para essa igreja. Para que essa igreja venha crescer, não somente número, mas pessoa com consciência da sua palavra. Pessoa que quer o quê? Aprender da palavra de Deus, para ter um crescimento o quê? Não somente no mundo espiritual. Pessoas que querem realmente servir a Deus. A nossa segunda oração, que nós fazemos sempre aqui, e que eu sempre faço em casa, é o quê? Que Deus mande pessoas que queiram participar do louvor da igreja. Deus trouxe a Ana de volta de São Paulo para estar aqui conosco. Deus levantou o Mateus para estar aqui conosco. Deus tocou no coração do Wallace. Deus tocou no coração de Helena. Então, a coisa vai acontecendo o quê? Fruto da oração. A resposta é da maneira que eu quero? Para mim, cara, os jovens todos estavam aqui na frente tocando. Mas é da minha maneira que eu quero? É o tempo de Deus. Deus faz as coisas no tempo dele. Deus transforma a igreja através do quê? Da oração daqueles que são fiéis. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Que esse livro de Atos venha trazer para a gente o quê? Que a gente seja uma igreja de oração, comprometida com a sua palavra, sabendo que Deus deu uma missão para a sua igreja. Nós somos filhos da promessa através de quem, gente? Nós somos filhos da promessa através de quem? De quem foi... Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo, gente. Vamos lá. Quem Deus prometeu no Velho Testamento fazer dele uma grande nação? Todo mundo? Nós somos filhos da promessa de quem? Abraão, gente. Nós somos filhos da promessa de Abraão. Nós somos filhos da fé de Abraão. Deus prometeu uma grande nação para Abraão. Deus cumpriu isso. Mas essa grande nação era carnal? Não, era espiritual. Que a promessa que Deus fez para Abraão,
que ele seria a grande nação, que através dele Deus iria trazer Jesus Cristo para nos redimir, e aquele que crê no sangue de Jesus Cristo é filho de quem? Da promessa de Abraão. Então, quando alguém perguntar para vocês, nós somos filhos da promessa de quem? Um coro bonito. Nós somos filhos da promessa de quem? Amém. Que Deus abençoe a nossa escola dominical, que a nossa vida seja realmente uma vida transformada, uma igreja unida em oração. Vamos orar, que a gente vai ter 10 minutos do cafezinho. Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço porque a sua palavra, ela é viva e eficaz em nosso coração. Sabemos, ó Deus, que tu deu uma missão para a sua igreja. E hoje nós estamos aqui como igreja para cumprir essa missão na nossa geração, na vida de nossos familiares, de vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade. É que eu te peço que isso seja plantado em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.